Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Iso. Aqui é o Tojo. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem. Você? Tudo bem também. Estamos aqui continuando a maratona de curtos mangás enquadrados, o quadro no qual a gente comenta o mangá por completo e com spoilers. A gente nessa pequena maratona no qual cada participante aqui escolheu um mangá de curta duração. Acho que a gente especificou que tinha que ser um volume dessa vez mesmo, Um ou dois no máximo. Tem uma exceção pra 2 no máximo. E a gente já fez o de Lich Hikari Club, que foi escolhido pelo Estranho, e agora a gente tá indo pro grande amigo Iso aqui, que escolheu o Sadako at the End of the World, ou em japonês como é? Shumatsu no Sadako. Shumatsu no Sadako. Sadako no fim do mundo. Sadako no fim do mundo, perfeito. A gente já vai começar, mas antes de mais nada, você pode apoiar o Quadrado, correto, Estranho? Exato, você pode ir no apoia.se/ao-quadrado, fazer qualquer apoio financeiro, ajuda sempre a gente aqui a colocar a casa em dia e ordenar tudo, comprar gibis, equipamentos, etc. E nós ficamos muito agradecidos, inclusive agradecemos verbalmente algumas pessoas, como é o caso das seguintes pessoas desse programa. Manino? Victor Gabriel Zeni Silveira, Amanda Catley Carvalho da Silva, Gustavo Santos e Matheus Lima. Perfeito. Ok. Por que a gente tá falando desse mangá? Pelo amor de Deus, vamos lá. Posso explicar por que eu escolhi esse mangá? Perfeito, essa era a minha primeira pergunta, Estranho. Iso, desculpa. Só queria parafrasear justamente que esse é o mangá que ninguém pediu da história do podcast de ouvinte. Do planeta. Acho que a gente nunca citou, citou uma vez. A gente citou no programa do departamento de patentes lá, os mangás. A gente citou também quando eu elegi a Sadako pra algum dos nossos ministérios, eles falaram, não existe mangá, eu falei, ela existe em um mangá. Existem alguns. É que um deles você não gosta. Sim. Eu sei que um dos propósitos, a gente meio que pediu pra todo mundo tentar pegar algum mangá que represente você de alguma forma, ou que você aprecie. Porra, tô fudido então. Nem todo mundo seguiu essa regra no final das contas. Você seguiu isso, porque eu sei que... Então quando vocês falaram, vamos pegar um mangá curto de cada membro, a primeira coisa que eu pensei é, nossa, eu vou usar meu poder pro mal. Mas além disso, além de querer, obviamente, divulgar um mangá protagonizado por um personagem que eu não faço nenhum segredo que eu gosto muito, sim, eu acho que esse mangá ele tá numa posição curiosa, que é o ponto cego de, não só do Ao Quadrado, de qualquer análise séria de mangás, que é o mangá mais comercial possível de ser feito. Porque esse é um mangá que foi comissionado por uma produtora de filmes para poder ser lançado junto com o lançamento de um filme da Sadako, só para promover o filme da Sadako. Então ele é uma minissérie que não existe na lógica Jump ou na lógica, não, isso não é Jump, isso é cabeça. Não, é uma lógica super... Não, isso aqui é só para divulgar uma coisa de fora no formato mangá. E aí foram lançados 2 mangás para divulgar o mesmo filme, que é esse, Sadako the Underworld, e o outro que é o Sadako e Sadako-chan, e o outro tá lá divulgando a protagonista do novo filme. O outro tá super em sintonia com o novo filme. E eu queria escolher esse, porque esse não tem nada a ver com o filme. Então então, um pouco a pergunta que eu queria trazer é, quando você tá num trabalho completamente comissionado, o quão diferente você pode ir da sua proposta e tentar fazer um mangá, no limite de qual é o seu trabalho. Isso é muito interessante porque a gente, em várias mangagrafias, sempre é o nosso bordão de mangagrafias, né? É achar o mangá que o autor se vendeu. Isso que eu ia comentar aqui, você tá certo, você tá errado, Isa, em comentar que é um ponto cego de muita análise crítica esse tipo de mangá, porque realmente ninguém vai comentar com muito detalhes dos mangás vendidos, mas a gente tem, que nem o Estranho comentou, história de
comentar dos mangás vendidos. Toda a mangagrafia, não toda, né? Mas a maioria dos autores com uma longa carreira tem um mangá comissionado, sabe? Não, a gente fala dos mangás que se vendeu, às vezes é comissionado, às vezes é só se submeteu à pressão da sociedade, como por exemplo o Mizukami fazendo o Planet With só porque, foda-se, eu tenho que fazer um mangá que vira anime, então eu vou fazer desse jeito. Mas sei lá, Doman Seiman teve mangá comissionado. Teve. A Arakawa de Fullmetal, eu acho que teve mangá comissionado. A gente falou de um autor que ele é só de mangá comissionado, basicamente. Sim, verdade. Então a gente tem alguma história comentando esse tipo de mangá no final das contas. Mas eu acho interessante essa separação que você falou, Iso, de ser algo que é completamente diferente, porque é fácil fazer, entre aspas, mas é muito comum os autores fazerem uma adaptação de uma história, né? Então, tipo, saiu Madoka, vamos fazer o mangá de Madoka, e aí o mangá de Madoka é Madoka em mangá. É isso, o cara não tem um input ali, não teve uma criação. Talvez nos spin-offs alguém tenha alguma ideia nova. Aí nesse caso aqui ele não é de fato adaptação, ele é um spin-off, eu acho que nem é um spin-off, é meio que um IC, né? Sei lá se encaixa na cronologia oficial da Sadako isso. Encaixa, claro que encaixa. Eu acho que tem umas... A premissa já não encaixa. Não sei se ela consegue. Nos filmes ela consegue passar tanto tempo assim no plano real. Isso 7 já dias. 7 dias. Ela costuma aparecer só no último dia, na maioria dos filmes. Ele já inventou o próprio lorezinho só pra essa história, só pra história funcionar. O que é o básico de qualquer adaptação, especialmente de monstro. Esse mangá cabe perfeitamente no canon de qualquer história de O Chamado. Porque ele passa no futuro, de qualquer história. Você vai passar no futuro. Nunca vai ser depois disso. A menos que a gente de fato viva um holocausto nuclear que sobrem só poucas pessoas, e aí de fato quem for fazer os filmes vão fazer os filmes da Sadako no holocausto nuclear. Ou ninguém pode dizer que não aconteceu. Ou eles façam Sadako no futuro também, pode ser. Exato. Mas, acho que não tem mais futuro que isso. Porque não vai sobrar ser humano. Mas o que me chama a atenção é justamente isso. Falaram, faz uma história da Sadako, e o cara pensou, eu vou fazer uma história de apocalipse também. O que eu tenho certeza que não tava no pitching que contrataram ele pra... Mais do que história de apocalipse. A gente tá aqui no mangá ao quadrado de número 316. Se você for 2 pra trás, 314, você vai escutar o nosso departamento de patentes dos mangás. E a gente criou um gênero de história que é o mangá que a gente leu aqui, o Sadako no Fim do Mundo, que é o Slice of Punk. Slice of Punk. Excelente nome, by the way. Eu gosto muito desse nome. Que é o cotidiano no apocalipse. Só que aqui tem o plus que é com a Sadako. Só fechando então o disclaimer de que vocês não comentaram ainda, mas eu sei que isso aqui não é Shakespeare. Eu tenho plena noção de que eu não recomendei. Caralho, olha um nível Urasawa aqui. Não tava nessa expectativa de reações. Que isso? Mangá é bonzinho, pô. Bonzinho. Vamos falar sobre, mas eu queria fazer uma pergunta pra começar, se você permitir, que é justamente um fato curioso. Você acabou citando, inclusive, a palavra monstro, né? Que é um mangá de monstro. Porque a Sadako, ela é isso. Ela é uma figura que ela transpassa o conhecimento que a gente tem da obra original dela. E eu queria fazer essa pergunta. Alguém mais aqui nunca assistiu nada da Sadako? Eu nunca também não. Nada. Eu já. Faz muitos anos desde que eu assisti a última coisa. Muitos anos, mas já vi. Pra mim é o tipo de terror que eu não consigo ver. Tipo, me deixa muito... Oxe. Eu não consigo dormir, eu fico muito mal. Esse negócio meio nonsensical, eu não sei, não gosto. O terror inexplicável. Eu não gosto muito do terror. Tipo, não é que eu não gosto, eu não consigo ver mesmo. É muito ruim pra mim. Entendi, te afeta. Eu nunca vi nenhum filme da Sadako e eu acho que eu vi, sei lá, cenas em alguns momentos da vida, talvez trechos. E eu li o mangá, que saiu no Brasil há muitos e muitos anos atrás. E é tudo que eu tenho de conhecimento, mas você, judeu que nunca viu nada, você tem algum conhecimento osmótico, né, de quem é a Sadako? De Todo Mundo em Pânico. E sei lá, é claro, e da osmose cultural. Você tem razão de que em algum nível a Sadako entrou no... Talvez você pode falar mais sobre isso, Iso, mas desde que saiu a Sadako entrou no panteão, tipo, dos monstros clássicos até. Tipo, sei lá, se estão mostrando os monstros em Turma da Mônica,
graça, sabe? Tipo, põe lá Vampiro Frankenstein e Sadako agora, sabe? Tipo... Eu queria que entrasse mais, assim. Ah, ok. Ela Sim, entra sim. mais, eu acho, quando você lista, sei lá, Fred Krueger, Jason, Ok, Sadako. E tem uns tiers, assim. Se alguém vai citar 3, é o Fred Krueger ou o Jason Michael Myers. Mas se alguém vai citar 7, já começou a ficar provável que você tenha Sadako. Ó, a Samara, possivelmente, né? A Samara, que são personagens diferentes, mas pra proposta desse podcast não são, não. Porque é o mesmo. Inclusive, não tem direitos autorais nessa personagem? Como funciona Com isso? toda certeza tem, Ah, ok. que Americano só não se importa. Não, os americanos compraram os direitos do Ah, Ringu e a- compraram nada. Ah, tá, tem razão. Tanto que, tipo, essa obra é comissionada, né? Tipo, Sim. a pessoa não poderia ter usado o Sadako aqui de graça, tá certo. Mas a Sadako, ela é uma Onryo, é o nome do tipo de monstro que ela representa, que é o fantasma vingativo. É um fantasma, não necessariamente, mas na ficção quase sempre uma mulher que foi assassinada e o espírito dela não tá em paz porque ela resolveu uma injustiça muito grande em vida e ela vai descontar essa frustração nos vivos. A Sadako extrapolou e transformou o cabelo na marca registrada dela, mas elas costumam ser caracterizadas por um cabelo exageradamente grande e tudo mais, porque no Japão antigo as mulheres soltavam o cabelo só no funeral, elas viviam de cabelo preso e você via elas de cabelo solto pela primeira vez no funeral. Olha aí que E a interessante. gente sempre tinha o cabelo como uma marca registrada desses fantasmas que a Sadako extrapolou e transformou Da característica principal nessa do personagem. característica dela, do cabelo Uhum. no rosto, cobrindo tudo. A moça do grito também, né? Sim, Tem a coisa do cabelo muito forte. Não é uma criança no grito? é os dois. É uma mãe e um filho. Nossa. Eu Ok. lembro vagamente que eu também vi há muito tempo esse filme. Muito todo mundo em pânico também, né? Toji e Bocha já viram o chamado, então. Acho que só o primeiro. Mas já vi. Assim, se for me perguntar qualquer coisa sobre o filme, eu não vou lembrar. Então vou categorizar aqui como não vi. Eu lembro É. um pouco, até. Mas eu também tenho por osmose. Até os detalhes um pouquinho mais pequenos. Tipo, começa nesse mangá com, não, tem que fazer outra pessoa ver o vídeo, não sei o que e tudo mais. Tem esse negócio da maldição. Sim. Uhum. Só que eu acho que, por essa história ter sido feita meio que como um spin-off da franquia original e ter tomado essa liberdade de assumir que a gente conhece a Sadako, tem alguns pontos que eu fico meio... Qual que é a lógica do lore, assim, a explicação desse caso? Então, primeiro que eu não entendi por que ela tem poder de projetar no iPad. Mas eu imagino Aí é que tem a poder ver... fantasma. Aí é poder eu imagino que é fantasma, poder é. fantasma. Mas tem uma passagem ali sobre as meninas que estão com a Sadako e elas encontram o cara lá que é cabeleireiro e a Sadako assume que terem conhecido ela pessoalmente era o equivalente a assistir a fita. Isso não teria livrado as meninas da maldição? É, né? Não, Verdade. assistir a fita é o que te amaldiçoa. Sim, mas... Mas você não tem que passar pra frente? Não tem uma parada assim? Depende do filme. Tá ok. Depende do filme. Entendi. Se você assistir, então não tem o que fazer, você vai morrer, é isso. Se depende do filme, vai ter uma lógica ou não, mas a lógica padrão é. A você vai lógica padrão é que você tem que passar o filme pra outra pessoa, mas muitos filmes falam: agora isso não funciona mais, agora tem que fazer aquela outra coisa. Porque filme de terror, você tem que falar a solução fácil não funciona mais. Você tem que achar a solução que você não sabe. Tá falando do senão- capítulo 2, né? morrer. Sim. O capítulo 2, ele é um problema, né? Ele é uma falha no roteiro do próprio mangá. Por quê? Porque ele acaba com a moça lá do cabeleireira morrendo em menos de 7 dias. É Ela verdade. morre em um dia. É verdade. Você tem completa razão. Tem isso também. Completa razão. Sadako sai matando. Só foda-se. Ela não Foda-se. respeitou o prazo. Não respeitou o prazo. Então. Bom, não deixa muito claro se ela foi morta ali naquele momento. Mas dá pra entender, pô. Pelo É- amor de Deus. Ela tá com pressa, gente. Ela tá no hype de que se a humanidade for extinta, talvez ela descanse em paz. Dá pra entender, pô. A Sadako não ia, tipo, andar com as meninas lá pra puta que pariu e depois voltar tudo pra matar uma pessoa só. Pô, mó contramão. Ela Mata tem ali agora e pronto. Tem um poder de teleporte ali, eu acho, a Sadako, não tem? Eu acho que não, mas inventa pro mangá. Mas acho que Trabalho demais. quer aí, começar já tá a falar te da cortando. história? Porque eu gosto da parte do cabeleireiro. Porque eu acho que o mangá tem esse desafio. Como que eu faço a Sadako ser a protagonista se ela é o vilão? E tem esse spin-off da Sadako, tem aquele que o Tojo gosta tudo. E a maioria tenta fazer algo mais cômico. A Sadako agora é boazinha. E esse mangá eu sinto que ele tentou achar a solução. A Sadako ainda é do mal, mas o mundo tá tão caótico que o anjo do mal
pros poucos sobreviventes é um alívio. Uhum. Eu acho que ele tentou tomar esse caminho pra tentar fazer, ser possível, mostrar a história da perspectiva do vilão. Ele se ancorou justamente no gênero que a gente nomeou lá do Slice of Punk, que é o fascínio com o desconhecido de um mundo perdido. Né? Uhum. Então, de você sempre encontrar um elemento estabelecido desse gênero, é essa viagem, um road trip que você vai encontrando pessoas, um ou outro sobrevivente, uma outra coisa diferente, conhecendo a história deles. E basicamente a gente não viu o mangá em que essas meninas estavam fazendo isso até encontrar a Sadako. A gente viu, se chama Shoujo no Shumatsu. E você pode ler, você pode escutar o mangá ao quadrado que a gente gravou sobre, e é muito bom. É muito bom, é excelente mangá. É um excelente bom, É um mangá. Slice of Punk, inclusive. É o Slice of Punk. É sim. Então eu acho interessante ter... Foi uma boa ideia. Eu acho que esse é o grande ponto. Foi uma boa ideia de eu fazer alguma coisa da Sadako e encaixar num tipo de mangá que existe, que não tem nada a ver com a Sadako, mas que funciona esse fascínio de juntar esses dois mundos. Mas, tipo, sei lá, eu só tendo a concordar mais com vocês do que, sei lá, se tem alguma coisa de interessante nesse mangá, obviamente é só que ele vai fazer com a Sadako, porque tirando isso realmente é um Shumatsu de pobre, pô. Tipo, nossa, um cabeleireiro no pós-apocalipse, sabe? Qual as implicações filosóficas e antropológicas disso? Não, você não sabe o que você tá fazendo, mangá. Foi um trabalho, foi a profissão mais desinteressante pro pós-apocalipse. Exato, mangá você não sabe o que você tá fazendo, por favor. Foca na Sadako, que é mais interessante. Esse aspecto que você comentou aí, tipo, o mundo tá tão fodido que o monstro acaba sendo a melhor saída. Isso é mais interessante mesmo. Mas esse segundo capítulo, apesar de, sei lá, o esteticista... Eu não entendi o gênero do esteticista ali, mas essa pessoa esteticista ser completamente desinteressante pro contexto pós-apocalipse. Ter essa quebra da lógica que o Bocha citou de 7 dias de matar. Apesar disso, esse segundo capítulo foi bom pra estabelecer que, ainda é a Sadako, né? Porque foi aí que a gente descobriu, né? Que ela ainda é a Sadako acima de tudo. Ela ainda tem que cumprir a maldição. Cumprir, né? Cumprir roubado, mas cumpriu, né? Cumpriu roubado a maldição. Só que foi bom porque justamente plantou então ela vai matar essas crianças, né? Meio que foi isso que deu a entender, e eu acho que tornou a leitura engajável, justamente porque, ok, eu quero ver como que você vai justificar matar essas crianças ou não matar essas crianças, o que você vai inventar. Eu tô curioso pra saber o que você vai fazer. Sim, ela aceitou também, né, a desculpa se você tá vendo ela, é que nem assistiu o vídeo. Quebrou completamente, ela tá nem aí mais pro vídeo. Não, ela tá a Sadako dá pra você convencer ela na argumentação, aparentemente. Se você tiver uma retórica boa, você convence ela a não te matar. A Sadako tem agência, ela criou as regras dela, ela pode quebrar as regras dela. Justo. Ela tá no controle. Nas obras mais sérias, tipo, ela é um monstro com agência também? Tipo, ou é muito mais um elemento da natureza? Eu interpreto ela como agência, mas isso deixa pro fã interpretar. A Sadako que eu gosto, a que eu projeto, tem agência. Ela escolheu os 7 dias porque era parte da mensagem que ela quer passar. Tá. E conversa com alguma mensagem que esse mangá quer passar? Não necessariamente. Tem alguma forma de quebrar a maldição? Depende do filme. Depende do filme. O resumo da Sadako é que ela tem um rancor da humanidade como um todo. E ela fez o vídeo um pouco pra que saibam o que foi feito com ela, pra divulgar a própria tragédia. Mas nesse contexto, e eu acho que o mangá deixa isso claro, o endgame dela é só extinguir a humanidade, porque ela acha que quando não sobrar um último humano, talvez ela descanse em paz. E aí acho que ela rushou mesmo, ela viveu pronto, mata. Falta só 10, galera. Pouco. Vamos lá. Mas é o lance de fazer os outros assistirem, de dar 7 dias para as pessoas pesquisarem o simbolismo da fita. Isso tudo é um jeito dela forçar as pessoas a descobrirem
qual foi a injustiça que cometeram com ela. E- O que conversa é um pouco contrário, na verdade, com o que acontece nesse mangá, né? Tipo, tem uns momentos ali que ela tá meio que não querendo que as meninas saibam o que Sim, tá. aconteceu com ela. Tá escondendo. É, Quando ele encontra aquela outra fantasma, que ela fala, se a sua amiga mora num poço, então ela foi assassinada, né? né? Aí Sadako super não queria que essa informação passasse. Tava curtindo a vibe dela ali, curtindo o momento. Se preparando pra poder descansar em paz, né? Exato. Mas eu queria então discutir, porque assim, é um mangá muito curto, né? Tanto que as interações que eles têm, além das duas personagens da Sadako, tem esteticista, a vovó e um espírito. Vocês não acharam, sei lá, uma combinação? Vocês não acharam uma combinação muito desinteressante? É. Dado as possibilidades, sei lá, a da mãe eu achei ok, eu achei ele bacana, a vovozinha. Essa acho que eu menos gostei. Eu achei ok, mas tipo um outro fantasma, um esteticista. Eu só sei não lá. gostei do fantasma. Eu acho que esteticista / cabeleireiro é uma profissão sim que existe no Apocalipse. Muito importante, inclusive. O cabeleireiro pareceu gratuito, pareceu a gente tem que fazer a piada com o cabelo dela. Pareceu que era uma maquia que eles tinham que bater. Sim. Não podemos não comentar o cabelo. Né? Já que eu estou fazendo mangá de comédia, e se eu tentar cortar o cabelo da Sadako, o que ela vai acontecer? Eu gosto do outro espírito pra dar um contraste, justamente. Eu gosto da vovó, eu gosto dos três, o menos do cabeleireiro, eu gosto da vovó e do espírito. É que é pouco mesmo. Não, então. tipo, não tinha muito o que fazer nesse mangá de um volume, nesse Slice of Punk com a Sadako, tipo, tinha espaço pra 3 personagens, né? E, tipo, sei lá, é aleatória mesmo, acaba suando, né? Tipo, não tem nenhuma linha conectando esses 3 personagens, não, além de eles conhecerem a Sadako aí, então... É porque eu acho que Thor, quando ele identificou também o gênero que ia se passar essa história, talvez ele tenha falhado de identificar o que torna o gênero interessante. Que é olha aí o termo de jogo, né? O Environment Storytelling. Environmental Storytelling. Que é justamente a gente ver o que aconteceu com esse mundo e entender qual foi a vida que aquelas pessoas levaram até ali e como está sendo a vida após aquela vida que levaram ali. Então, seja ter tecnologias interessantes e diferentes, como a maioria dos mangás desse gênero tem, seja as mudanças da geografia, como é o caso de Yokohama, por exemplo, que tem ali que o nível das águas subiu e tal. E aqui não tem nada do mundo. Não. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe qual estado eles estão. As meninas falam que conseguiram fazer o VHS funcionar, seja lá como. A esteticista tinha lá um gerador de energia, não explica nada também, como que funcionou até aquele momento. E é isso, sabe? Tirou essa parte interessante que poderia surgir dessa temática. O que você tá querendo comentar pra mim, estranho, é que tipo, esse mangá poderia... O fato de estar no pós-apocalipse, o único efeito real na história é tipo, esse negócio da Sadako, de que, ok, vai acabar a humanidade. Porque, tirando isso, poderia ser só uma cidade pequena, sabe? Que tipo, a história seria igualmente a mesma, não ia mudar. Tipo, não tem nada no cabeleireiro, na avó, no fantasma que informa eles estarem no pós-apocalipse, né? Exato. Sei lá, não sei o que poderia ter sido feito num espaço tão curto. Tipo, são os pesares realmente de fazer essa história o que, na comissionada. Verdade, me deixa até triste, porque tem um pós-fácil ali do autor, um mini quadrinho. Ele falava que meio que tava acelerando ele pra concluir a história. Tipo, e aí, não acabou ainda? Não acabou ainda? Assim, porra, dava pra fazer muito mais, sabe? Tem espaço pra isso, pra ser muito mais. Sim. Os problemas de trabalhar com arte encomendada, né? Pois é. Pô, o cara também gastou maior tempo descrevendo a viagem dele pro set de filmagem, pô. Desenho mangá, pô. Tinha umas 5 páginas, podia ter sido outra coisa. Pra mudar tudo em 5 páginas. Sei lá. Aquele final lá, sacanagem. O capítulo nem tem nada de página. Mas eu acho que esse talvez tenha sido o maior pecado pra mim do Sadako no fim do mundo. E ela tá no fim do mundo e o fim do mundo não tá interessante. O que pendura a história de interessante pra mim foi só saber o que ela ia fazer com essas crianças. Eu acho que foi a parte mais que tornou worth. Tem 5 capítulos, você sabe que vai acabar logo, você nem precisa se comprometer muito, tá tudo bem ali. Nem tem que criar.
É aquele mangá pra você ler antes de dormir. Você deita ali, dá uma lidinha e fala, poxa, lê um mangá. Aí você vira e dorme. Sim, tipo isso, exatamente. Você enxerga ele de alguma outra forma, isso? Tipo, você que é muito fã da Sadako, esse mangá acrescenta alguma coisa na personagem pra você? Ele tira ela do clichê dela, e eu acho que isso torna ele uma releitura mais interessante do que o próprio filme que o mangá queria divulgar. Eu terminei esse mangá e eu pensei, putz, gostei mais disso do que eu gostei do filme. Queria que tivesse invertido, queria que alguém tivesse roteirizado isso pra 2 horas no cinema, um fim do mundo, e fez isso com qualquer coisinha no mangá. Sim. Mas eu sinto que o mangá, eu concordo muito com o Estranho, eu sinto que ele é alguém que tentou em um ambiente que não tinha muito espaço pra ir longe. Sim. Ficou Pra só ir longe dá sempre pra ir longe. Não sei, 5 capítulos, como você falou. Mas pouquinho, aí né? é porque quis fazer 5 capítulos, né? Podia fazer mais. Não, o cara tava acelerando ali o tiozinho que ele desenhou. Não, eu tô com como baixa, eu também não arrombado. quero pôr toda, tipo, desculpa da incompetência do autor aí em fazer É, algo e mais também, interessante nisso, mas... E vai saber também o quanto não teve de decisão ali da própria produção. Tipo, provavelmente eles não chegaram e falaram, faz aí um mangá sobre a Sadako, você tá livre pra debater o tema. Eles provavelmente falaram, o que tá em alta aqui é Apocalipse, todo mundo gosta de Apocalipse, faz aí um mangá promocional com a Sadako envolvendo o Apocalipse. E às vezes isso não é o ponto forte do autor. Eu não sei. É um autor não muito conhecido, né? Não, eu fui atrás, Fez um não teve doujinshi de retalha, e é isso. No mangá desse não tem mais nada dele, pelo menos. Mas você ia falar alguma coisa, Judeu? Que você... Eu me perdi aqui também, desculpa. O que você tava falando antes, Iso? Desculpa. Isso, que eu achei que ele tentou o melhor dele num lugar que tinha pouco espaço, que é um mangá de só 5 capítulos comissionado. Não é onde você tira o seu melhor. Mas eu acho que eu vi uma tentativa de tentar fazer algo diferente. O autor já falou, não sei se a tentativa foi dele, foi da produtora, mas acho que alguém tentou fazer algo aqui. Tem algo diferente, dá pra sentir. Se alguma coisa esse mangá e talvez, tipo, obras comissionadas no geral falam... A Sadako é tão fofinha. Que a Sadako é fofinha e que é um excelente argumento pela no mínimo menor duração de direitos autorais, né? Porque, pô, podia ter muito mais mangás desse tipo, se bem que... Pô, o autor tá vivo ainda. Eu quero escrever qual essa data. quantos anos tem chamado? Já é tempo demais, já passou, né? Já deu, né? Já podia ter mais obras no estilo... Assim, alguém poderia ter outra ideia do que fazer com a Sadako, esse personagem. Já tiveram bastante. O cara que escreveu tem a idade do meu pai. Tá vivo aí. Mas eu entendo. Eu acho que assim, o maior problema é que o motivo desse mangá existir foi sua própria limitação, que tinha que sair como um tie-in aí, um spin-offzinho pra chamar a atenção, pra divulgar. Provavelmente tinha tempo limite, espaço limite, e foi feito a toque de caixa. É isso. Não teve tempo, talvez, de explorar melhor o mundo, não teve tempo pra nada. Eu não tenho muito a adicionar além do que já foi falado. Não sei se a gente falou de menos, não sei. E eu não gosto da página final. Não Ela- gosta? Ela se virar pra a te parte matar. meta, eu achei o leitor, dava pra acabar melhor que isso. Você acha? Inclusive, Não gostou? Eu achei criativo. eu gostei muito mais do final da menininha lá aceitando o que ia acontecer com ela. Tipo, você deu uns excelentes, 7 dias aqui pra mim e pra minha companheira de viagem. Então, eu estou aberta a aceitar o que você quer fazer com a gente. Eu acho esse um final muito melhor do que a Sadako, matando a gente. Mas depois que a Matando o leitor. Sadako matou elas, não acabou. Essa é a ideia, só acaba quando ela mata todo mundo. E acabou. Eu vou fazer a pergunta óbvia, mas o Iso vai saber. Algum dos filmes termina com essa mesma gag? De que Sim. a Sadako vai te pegar, porque você acabou de ver o filme da Sadako. O que saiu esse ano, inclusive. Vai lá. O que ficou no Brasil como Chamado 4, mas não é da franquia O Chamado. Termina com essa exata mesma gag, só que ela termina ruim. Por exemplo, não funcionou no Brasil, por exemplo. Porque termina com o POV da Sadako olhando a próxima vítima, e o POV dela é olhando um monte de japonês no cinema desesperado.
Aí quando eu tava vendo, eu não tava num cinema lotado cheio de japonês, eu tava literalmente sozinho num cinema sem mais ninguém. Então, obviamente, não era pra mim que ela tava olhando. Ou dentro de casa, que a maioria das pessoas vão É. ver, sentado na frente do computador. Ok, porque essa é uma piada que seria óbvia, né? Tipo, você viu a história da Sadako, então vai acontecer. Mas eu acho que é o que o Toji falou. Foi mais interessante os das meninas e talvez ter esse extra enfraquece a tristeza ou a poesia de ter esse final dessas crianças, que elas são tão positivas, que foram positivas até na morte. Deu o alívio. Elas permitiram que a Sadako tivesse o alívio que ela queria, e aí tem o meta, que é meio que não, mas a maldição continua. Eu gosto do fim da menina, eu gosto. Eu gosto que a Sadako não tem que se revelar que a menina foi somando as pistas ao longo dos 5 capítulos. Uhum. Que ela não é uma sonsa que não tá notando as pequenas coisas creepy que estavam escapando. Pois é. Pois é. Acontece, né? Uma pena. Eu acho até uma pena pelo fato de esse extra ter explicitado que as crianças morreram. Porque podia ter deixado meio vago também. Acho que teria ficado mais poético. É claro que elas morreram, mas não precisava falar. Elas morreram, sabe? Faltou essa sutileza no final, eu acho. Tem um extrinha também, que é só a Sadako chegando no paraíso e reencontrando as meninas, que podia não ser o extrinha, faria mais sentido com a página final mesmo. Também. Em vez Pode de ser. ela segue vagando, só que agora, porque eu vi. Porque eu nem existo no Apocalipse, eu tô no mundo que não acabou. Não é a mesma coisa que quando passa no nosso mundo. Sim. Eu também discordo que é, sei lá, criativo, que nem você falou, eu acho, porque assim que eu vi essa página, eu imediatamente lembrei do mangá do Hideshi Hino, acho que esse é o nome, que é o Panorama do Inferno, que termina exatamente igual. Entendeu? Tipo, e é um clássico do terror dos mangás. É verdade. Mas Talvez não seja muito criativo, mas é criativo. Não. Porque. no mínimo é alinhado com a Isso. conceito. E na própria história já falou, se você tá vendo ela na sua frente de verdade, conta, ler o mangá também conta. Então tá aí. E ela pode te matar em um dia se ela quiser, porque ela que faz as regras. Exato, foda-se. E agora todo mundo aqui, a gente tá cagando de medo. Todo mundo morrer. Não, Já tem a uma- gente tá gravando o podcast por causa disso. Pra passar Agora direto. todo mundo que tá ouvindo, se você ouviu falar sobre essa Dako, você tá fudido. Já O era. que vocês acham que eu falo tanto da Sadako? Eu tô constantemente me livrando, é o meu ritualzinho aqui. Entendi. O que a Sadako acha da pirataria? Ela deve gostar, né? Ela Deve deve gostar. gostar. Ela Deve deve ser adorar. super, por favor. Será que existe Perfeito. alguém no Até mundo porque- que ainda não tem contato com a Sadako? Com certeza, né? Claro, Alguém, com caralho. certeza. Com certeza. Eu não vi nenhum filme da Sadako. Nenhum contato, zero contato. é, Nem que alguém- tipo tenha visto uma imagem assim. Alguém não consome cultura pop nesse nível, alguém. Não, Nem com a vê tanto Sadako e filme. nem com a Samara. Mas ela pode ter passado na rua, vocês não com sabem. Ela com pode ter certeza andado tem pela alguém, rua. tem alguém que não sabe quem é o Superman. Com certeza tem Não, alguém isso que tudo sabe. bem, mas é a Sadako. Ah, Sadako não é. O Superman é mais famoso que a Sadako, eu Superman, acho. caralho. Sei lá, É, tem veja gente que não vai saber quem é Jesus, sei lá. É Mas possível Jesus não é a Sadako, né, porra? Não, é maior. Cara, também. Voltou depois de 7 dias. Tem gente Hitler, que não não vai sei. saber. Tem gente que não vai saber quem é o Pelé. Perfeito. Isso Lembra é que teve verdade. aquela pesquisa lá que o Pelé era mais famoso que Jesus no mundo? Tem? Verdade. Muita coisa mudou desde então. Em algum lugar do mundo tem alguém falando: nossa, esse TikToker aqui que é o mais famoso do mundo, será que tem alguém que não conhece? Nenhum de nós aqui sabe quem essa pessoa tá falando. eu fico muito mal quando eu tô vendo um trailer de cinema e aparece o letreiros. Baseado no maior best-seller da década. Título que você nunca ouviu falar. Eu, caralho, eu tô tão por fora do best-seller assim. Eu sempre fico intimidado pelo quanto eu não ouvi falar. Perfeito. Vamos anunciar o próximo mangá enquadrado que a gente vai fazer, estranho? Sem ideia Tava de qual é? anunciado já. Pode ir. O próximo vai ser. Então, o próximo é do Tojo. Olha. Qual mangá você Geisha. escolheu, Tojo? Geshoku Kitan, de Perfeito. Sionday. Não sei É quem bom? que é essa É bom esse pessoa. mangá? Dá uma dica. Eu gosto. Se é bom, aí vocês decidem. Ok. Até lá então? Não, calma, tem Não, recomendação. calma lá, tem hein? uma recomendação aí. Não sabe a música. Não é, não. Sobe a música aí.
recomendação da semana é minha, do Estranho. É só assim estranho, eu não tenho a mínima ideia do que você vai recomendar. É bom? É bom, sim. Sei não. Mas eu vou fazer vai ser uma recomendação que é uma prática, como você trouxe, quebrou a tradição, trazendo um mangá ruim na recomendação do último programa. Então eu quis quebrar a tradição, mas na verdade voltar para uma tradição que a gente teve um curto período que a gente fez e afastou-se dela. Que é recomendar quadrinhos fora de mangás. A gente abriu essa porteira. Mas como a gente não fala de outras nacionalidades que não brasileira nos podcasts, então esse cara nunca ia aparecer em lugar nenhum e eu acho que encaixa com o tipo de coisa que a gente fala no Mangá ao Quadrado de forma geral. O quadrinho em questão, ele é uma série que começou a sair recentemente no Brasil, uma série são vários volumes, mas cada volume é individual, de uma série chamada, o nome completo é Julius Corentin Akefax, Prisioneiro dos Sonhos. Em português, se você procurar na Amazon por Prisioneiro dos Sonhos, você vai encontrar todos eles lá. Tá saindo no Brasil pela Comic Zone. Até o momento, no momento dessa recomendação, saíram 3 volumes no Brasil. E esse é um quadrinho francês, se eu não me engano, que ele foi feito e ele só funciona, e ele só existe, só tem sentido fisicamente. É um quadrinho que você tem que ter ele, então é muito específico, é uma tradição que é raro da gente ter aqui de falar, vou ter que comprar isso, porque você vai ter que ter ele na mão se você quiser ler ele do jeito certo. Esse quadrinho, eu não quero dar muitos detalhes, mas a fisicalidade do quadrinho é importante para ele. Todo volume, cada um deles tem uma ideia diferente que está sendo trabalhada, que envolve a metalinguagem dos quadrinhos. A história do primeiro, assim, bem por cima, a história do primeiro é sobre esse cara que é o Julius Corentin Akefax. Ele mora, tipo, num mundo futurista super populoso, que aí tem um mundo muito lotado mesmo, que é até cômico as formas como, ele aluga o armário dele pra um cara dormir no armário dele, porque todos os apartamentos são minúsculos, os trens passam dentro dos apartamentos porque tá muito cheio, é muito loucura esse mundo. E ele trabalha, acho que no departamento de humor, no Ministério do Humor daquele mundo. É uma viagem louca, que isso em si nem importa. O que importa é que com isso vai surgir alguma temática que vai utilizar a fisicalidade do quadrinho para contar alguma coisa. O primeiro tem algo a ver com ele perceber que tem um quadrinho dele e a gente acompanha isso. O segundo envolve as sarjetas dos quadrinhos de forma bem ampla, para não dar muito spoiler. O terceiro volume ele é espelhado, no sentido que ele tem 2 quadrinhos que se encontram no meio. Então, é muito específico e precisa ler. E ele é uma das coisas assim mais fantásticas no sentido de quadrinhos que eu já vi, assim, é você pegar tudo que faz o quadrinho seu quadrinho, as especificidades dele, brincar com isso e elevar a 20ª potência quando você coloca a parte física também dentro da história. Então, é muito bom, eu recomendo bastante, eu acho que é uma das leituras mais interessantes que eu tive no último ano, e chegou o 3º volume há pouco tempo aqui em casa, tô pra ler, e essa é a minha recomendação. Se você não conhecia ou tava deixando passar, fica de olho, pegue promoções na Amazon, porque é muito bom. Nossa, Quando você falou que só fazia sentido ler o negócio no físico, eu pensei que era tipo aqueles livros infantil, sabe? Que você abre ele todo e aí tem uma maquete dentro. Eu não duvido que algum volume pra frente vai ter isso, porque cada volume é uma coisa completamente diferente um pro outro. Eu sei que vai ter um que tipo, é como se você pegasse a capa, ela é um quadrinho já, ela é a página 7, a capa. Ela não tem capa. E aí é como se você pegasse, sabe quando você pegava a revista e dobrava ela numa página errada, sabe? E guardava ela daquele jeito, como se tivesse tudo deslocado um pouco. Então a história toda é toda deslocada por algum motivo. E é muito inventivo, assim, é muito diferente, e eu acho que só por isso já é interessante o suficiente, mas também é bom. Não só inventivo, é inventivo e bom. Entendi. Justo. Excelente recomendações, eu fiquei com muita vontade de comprar. Fiquei com muita mesmo. Como a gente não tem um programa de quadrinhos europeus, então eu tive que encaixar em algum lugar e a gente já teve essa brecha no passado. Então essa é a recomendação. Perfeito. Qual é o nome de novo? Prisioneiro. Em português você vai achar pra comprar como Prisioneiro dos Sonhos.
Tá saindo pela editora Comic Zone e tem 3 volumes no momento. A origem, o processo e o começo do fim, o fim do começo, que são os 2 lados do mesmo volume. Perfeito, perfeito. Esse, mais uma vez, boa recomendação, fiquei muito interessado. E é isso então. Então, a recomendação é essa. Nos vemos semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem.